Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o André Souza e venho apresentar no vídeo de hoje as 4 casas mais mal assombradas já relatadas pelo canal. Sabemos que toda casa assombrada é assustadora e sinistra, mas hoje relembraremos as 4 piores entre todas publicadas aqui no canal. São casas que parecem ter vindo diretamente dos pesadelos mais sombrios, aqueles produzidos nas mentes mais doentias da nossa sociedade. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Venha ficar apavorado e perplexo com os nossos casos para ouvir no escuro. Primeiro caso: a Casa dos Horrores. Saudações! Eu me chamo Maria Teresa e tenho um relato muito interessante para contar para vocês aqui do canal Casos para Ouvir no Escuro. Tudo aconteceu depois da minha mudança de residência. A casa para a qual eu me mudei era uma graça. Tinha algumas árvores na frente e um quintal até muito bem cuidado, embora ela já estivesse fechada havia algum tempo. Eu estava recomeçando a minha vida, somente eu e a minha filha de 4 aninhos. Isso após 7 anos de um casamento fracassado e estressante. Fiquei realmente triste, mas por outro lado, eu estava feliz com a nova possibilidade de finalmente recomeçar a minha vida. Tinha condições financeiras para nos manter, sem necessitar da ajuda de ninguém, nem mesmo do imprestável do meu ex-marido. A casa era recuada, havendo um belo jardim na frente, uma grande sala, um pequeno quarto, um banheiro e um outro quarto grande com uma suíte. Logicamente, possuía cozinha e uma porta dos fundos, que dava para um minúsculo pátio e uma pequena lavanderia, onde cabiam a máquina de lavar, todos os apetrechos de limpeza e tudo mais. Ao lado da lavanderia, havia uma escada que chegava a um pequeno terraço, exatamente acima dessa lavanderia, onde eu poderia pendurar roupas para secar. E por dentro da casa havia o andar de cima, que possuía uma saleta conjugada com um banheiro, mais um quarto e um corredor que dava para uma grande varanda que pegava toda a extensão da casa, inclusive passando por cima da garagem, o que aumentava ainda mais essa varanda. Eu me sentia bem à vontade na nova casa. Instalei a minha filhinha no quarto pequeno ao lado do meu, que possuía uma suíte. E após alguns dias, em uma noite bem fria, acordei sobressaltada, porque alguma coisa puxou com muita violência os meus 2 cobertores. Ouvi também um grande murro na madeira do armário embutido, mas a vontade de ver se minha filhinha estava bem era maior que o medo, e eu corri para o seu quarto para ver se estava tudo ok com ela. Graças a Deus, estava dormindo feito um anjo. Eu dormi com o abajur ligado pelo resto da noite, e no dia seguinte, fiquei pensando sobre o que poderia ter feito aquilo. Fui levar a minha filha para a nova creche dela e tratar de resolver o meu dia. Passadas algumas semanas, estava na sala com a minha filhinha. Estava fazendo uns recortes de uma revista e vendo televisão com ela, quando de repente ouvi passos no andar de cima. Liguei a luz da escada e fui até o piso superior para procurar o que estava fazendo aquele som. E quando eu estava chegando na saleta, eu ouvi um ruído
que vinha exatamente do banheiro desse andar. Era como se a pia estivesse cheia de água e alguém estivesse molhando o rosto e deixando a água cair nela. Resolvi ir lentamente até lá. Peguei uma vassoura que estava na saleta e me encaminhei para o banheiro. A porta estava meio aberta e lá dentro, bem escuro. Empurrei a porta com a vassoura para que ela abrisse completamente e fiquei esperando. Cheguei mais perto e com a ponta dos dedos toquei no interruptor da luz e a acendi. A pia estava seca, assim como o resto do banheiro, e não havia nada caído no chão. Depois, fui percorrer o resto do segundo andar da casa, e quando saí da varanda, eu ouvi uma risadinha meio abafada quando eu já estava no corredor. Os pelos do meu corpo ficaram todos arrepiados. Tratei de apressar o passo e fui para o andar de baixo, para ver como estava a minha menina. Quando eu cheguei, ela me fez uma pergunta muito estranha. Ela me questionou sobre como eu poderia estar lá em cima se eu também estava lá embaixo. Eu fiquei sem entender e pedi para ela me explicar o que ela estava dizendo. E ela me disse que achava que eu estava lá embaixo, pois ouviu um barulho na cozinha de colher batendo no copo e o som da louça sendo lavada na pia. Depois, quando estava vendo televisão de costas para a porta da cozinha, ela viu, pelo canto dos olhos, alguém correndo da cozinha para o quarto e pensava que era eu. Logo depois disso, ela me viu descendo as escadas e ficou confusa. Eu abracei ela e tentei não demonstrar medo. Tentei agir com naturalidade e disse que podia ser o vento. Ela não disse mais nada, só continuou vendo televisão. E eu fiquei pensando muito sobre aquilo tudo. Os dias se passaram e em uma bela tarde eu estava sozinha, pois tinha deixado a minha filha com a avó. Eu havia chegado da rua e estava estacionando o carro na garagem, após abrir o portão e ligar a lâmpada. Essa garagem era escura e abafada, parecia até um túmulo. E a lâmpada que havia no teto dela era muito fraca, dava ainda um ar maior de mausoléu. Estava ainda acabando de entrar com o carro até o final da garagem, isso com muito cuidado para não bater em umas caixas de papelão que eu havia deixado por lá. Foi quando meu coração quase saiu pela boca. Ao virar a cabeça para a direita e olhar na outra direção, eu vi o rosto de uma mulher grudado no vidro do carro e olhando para dentro, direta e fixamente para mim. O susto foi tão grande que eu acabei por deixar o carro morrer, dando aqueles solavancos, e a minha cabeça foi para frente e para trás. Olhei para o painel do carro, e quando olhei novamente para a direita, a mulher havia sumido. Fiquei ali, quase que petrificada, e morrendo de medo, pois a lâmpada fraca da garagem dava um ar ainda mais sinistro à cena. Esperei me recuperar, porque as minhas pernas não obedeciam mais. Elas estavam sem força, e ainda estava ofegante, como se eu tivesse corrido quilômetros de distância. Quando fui colocar a chave na fechadura para abrir a porta da casa, notei que ela não abria de jeito nenhum. Fiquei tentando e tentando por muito tempo. A chave até girava para um lado e para o outro, mas a porta não cedia. Achei que poderia ser algum problema na fechadura e continuei tentando. Fiquei forçando a porta mais um pouco, com os ombros. Coloquei toda a minha força e empurrei, até que finalmente ela cedeu. Entrei em casa e verifiquei que estava tudo normal. Naquela noite, fui dormir depois de fazer um chá e tomar uns 3 copos de água com açúcar para me acalmar. Passado alguns dias, estava vendo desenho animado com a minha filhinha e o lustre da sala começou a balançar sozinho. Primeiro lentamente, depois mais forte, e eu fiquei apavorado olhando para aquilo. Eu vi que a janela estava fechada e não havia corrente de ar.
Alguns minutos depois, as luzes da casa ficaram piscando por um bom tempo, mas depois pararam. Eu desliguei a televisão logo quando começou o piscar das luzes, para não queimar o aparelho. Ouvi então algo sendo arrastado no andar de cima e alguma coisa grande, pesada, caindo, fazendo um som alto e abafado. A minha filhinha também ouviu, mas eu disse que era o vizinho e tratei de colocá-la rapidamente para dormir. Era de dia e eu tinha posto algumas coisas na máquina de lavar, mas depois coloquei no terraço para que secassem melhor, ou seja, em cima da lavanderia. E lá tinha um varal em que eu fui pendurando as peças para secar. Em um momento, eu olhei rapidamente para a janela do quarto de cima e vi alguém na janela, dentro do quarto, e que logo saiu. Eu ainda vi a cortina balançando. Entrei em casa para ver se a minha filha estava bem, e ela estava brincando de bonecas na sala, e disse que tinha ouvido um barulho lá em cima. Eu tomei coragem e fui ver, mas não tinha nada. Teve um dia que o meu primo veio me visitar e acabou dormindo lá em casa. Eu até gostei, porque eu não estava querendo ficar sozinha com a minha filha. No dia seguinte, ele contou que alguma coisa ficou puxando a coberta dele a noite toda e que ele tinha que puxar de volta para se cobrir. Quando foi usar o banheiro da saleta no andar de cima, ele disse que ouviu barulho de água e até pensou que eu estava lá, mas viu que a luz do banheiro estava desligada. Quando ele estava urinando, sentiu um empurrão nas suas costas, que fez com que ele acabasse urinando no chão e espirrando fora do vaso. Depois, só conseguiu dormir de luz acesa, porque estava com medo. Disse que ficou ouvindo alguns barulhos estranhos durante toda a noite. Daí eu falei para ele tudo que eu também havia presenciado. Ele acreditou em mim e ficou mais 2 dias, mas preferiu dormir na sala de baixo. Disse que também viu o lustre balançando. Em outra ocasião, eu estava novamente colocando o carro na garagem, mas dessa vez eu havia trocado a lâmpada fraca por uma mais forte. Mesmo assim, eu vi de novo aquela mulher, só que dessa vez pelo retrovisor do carro. Assim como da outra vez, eu gelei e fiquei ali com o carro ligado, olhando para aquilo colado no vidro traseiro. Desliguei o motor e, ao olhar novamente, ela já não estava mais lá. Acordei no meio da noite com o barulho da cortina do box correndo pelo trilho. Aquele barulho característico que faz quando você acaba de tomar um banho e puxa a cortina do box. Só que o ruído não parava. Era o som de um vai e vem, fechando e abrindo. Desta vez, quando eu estava chegando no banheiro para observar melhor, levei um golpe na cabeça, não sei de onde nem de quê. Eu fiquei atordoada e fui para o quarto da minha filha, e fiquei lá por mais um tempo. Já tinha amanhecido e já estava quase na hora de fazer o seu café com leite e de levá-la para a creche. Tentava, na maior parte das vezes, me manter calma, ainda mais porque estava conquistando a minha independência, meu espaço, e então eu não queria ficar alardeando as pessoas com os meus problemas, dando uma de garota mimada. Além disso, eu sei que elas viriam com aquele papo de que tudo isso era impressão minha e que eu estava vindo de um casamento desfeito e que tudo era imaginação, porque eu ainda estaria sobre o efeito do estresse. Aqueles papos ridículos que algumas pessoas têm por não acreditar em nada. Elas acham mais cômodo dizer que tudo não passa de imaginação e às vezes preferem até falar logo que você está ficando louca ou louco, já que isso é mais prático. Mas e se eu realmente estivesse ficando louca? E o meu primo, que observou e vivenciou os mesmos fenômenos sobrenaturais a ponto de preferir dormir na sala de baixo? E ainda teve o relato de uma amiga minha do tempo do colégio, que veio conhecer a minha casa
e, como ela morava atualmente em outro estado, passou alguns dias comigo. Eu ainda nem tinha contado nada para ela sobre essas manifestações, mas a coitada veio me falar que acordou com um som de alguém chorando e pensou que fosse eu. Então resolveu ir para baixo, ver por que eu estaria chorando. E ao chegar na sala, ouviu barulho de pratos, louças e talheres batendo. Então viu a luz da cozinha acesa e escancarou a porta. Ela levou um susto quando viu tudo arrumadinho e no lugar. Ainda depois disso, ela resolveu abrir a porta dos fundos, que dava para o pequeno pátio e lavanderia, pensando que eu poderia estar lá. E ao chegar na lavanderia, ela disse que alguém arrotou na cara dela, e a luz da lavanderia queimou no mesmo instante. Ela saiu dali rapidamente, e ao passar de volta na cozinha, indo para a sala, as portas de todos os armários se abriram e jogaram nela um vidro de biscoitos. Além disso, um pote de café se esparramou todo pela cozinha, e agora estavam espalhadas pelo chão guardanapos, travessas de alumínio, potes, xícaras, vasilhas e várias coisas. Eu acordei com ela apavorada em cima da minha cama, contando tudo o que havia acontecido. E foi aí que eu falei com ela sobre as coisas que eu também já havia presenciado. Ela também disse que a cortina do banheiro foi puxada com violência enquanto tomava banho. Ela virou rapidamente para trás, mas não viu ninguém. Também ouviu o barulho de coisas caindo e sendo arrastadas várias vezes pelo chão do andar de cima, além de escutar a mesma risada abafada que eu já tinha ouvido antes. Nós duas estávamos conversando naquela manhã e ouvimos e sentimos um murro na mesa da cozinha enquanto tomávamos o nosso café. Foi tão grande que as xícaras pularam e a minha filha também viu. Então, como eu poderia estar ficando louca se não havia falado nada com ela e mesmo assim a minha amiga passou por todas essas experiências? A minha maior preocupação era com a minha filha, pois ainda era tão pequenininha e já participava de tantos fenômenos sobrenaturais na sua vida. Na festinha de aniversário dela, de 5 anos, eu convidei alguns parentes e amigos. Uma amiga minha veio falar comigo que quando estava subindo a escada, algo lhe deu um empurrão. E ela acabou batendo com a cabeça na parede. Um grande amigo do meu ex-marido estava lá também e disse que viu um vulto cruzar a sala e sair para o quintal. Uma outra amiga disse que foi usar o banheiro e quando estava sentada no vaso, a torneira da pia abriu sozinha e a água estava com tanta força que molhou o banheiro inteiro, chegando a molhar até as paredes. Ela ficou tentando controlar o jato d'água com as mãos, inutilmente, até conseguir fechar a torneira. Eu nunca havia contado nada para essas pessoas também. Então, se eu sou louca, todos eles são igualmente a mim. Pouco tempo depois, eu desisti de viver ali e saí daquela casa. E graças a Deus, na casa que eu moro hoje, não acontece nenhum desses fenômenos. Eu espero nunca mais passar pelo que eu passei naquele lugar. Segundo caso, a casa de veraneio. Olá, me chamo Márcio e os fatos que vou narrar aconteceram na década de 80 em uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo. Quando eu era criança, meu pai comprou uma casa em um bairro dessa cidade para que nossa família utilizasse nos finais de semana, nas férias e em feriados prolongados. Era uma casa muito boa, com uma grande piscina e churrasqueira. Conhecíamos o bairro e sabíamos que a vizinhança por lá era bem tranquila e com as ruas desertas. Era um refúgio da vida urbana de São Paulo, então sempre íamos para lá.
O tempo passou e a minha família começou a passar por uma pequena crise financeira. Para não termos que vender o imóvel, nós resolvemos alugá-lo. Entretanto, depois de alguns anos, meu pai deu a volta por cima na crise e paramos de alugar a casa. Porém, como fazia muito tempo que nós não a frequentávamos, perdemos esse costume e raramente íamos ao local. Depois de algum tempo, simplesmente paramos de ir e deixamos a casa praticamente abandonada. Após quase 5 anos com a casa no total esquecimento, recebemos uma ligação da delegacia de polícia local, pedindo para o meu pai comparecer à mesma porque queriam falar com ele. Meu pai foi até lá, achando que ia ser alguma coisa sobre o fato da casa parecer abandonada ou coisas do tipo, mas quando ele voltou, ele estava branco feito a parede. Quando ele chegou na delegacia, mandaram ele falar com um cara que já foi despejando tudo de uma vez para ele. O cara falou que ele era detetive e que tinha conseguido o telefone do meu pai com alguém da vizinhança e que tinha acontecido um crime na nossa casa, e era uma coisa brutal mesmo. Segundo ele, 4 bandidos raptaram uma mulher de 20 anos, levaram para nossa casa, aproveitando que ela estava abandonada, e fizeram ali de tudo com ela. No final, a mataram e enterraram ali mesmo no quintal. Pegaram todos os documentos, dinheiro e joias dela. Esse detetive disse que esse não era o primeiro crime que acontecia lá. Ele informou que esses 4 caras já tinham mantido 2 outros homens sequestrados lá dentro e matado pelo menos mais 3 bandidos de uma gangue rival, que também estariam enterrados lá. E, de fato, procuraram e acharam a ossada dos 3 caras no nosso quintal também. O detetive ainda falou que ele não precisava se preocupar porque a polícia já tinha revirado o quintal todo e não acharam mais nenhuma ossada, e que os 4 caras que estavam usando a nossa casa já haviam sido presos. Meu pai ficou arrasado. Tinham invadido o nosso paraíso e o transformado em um inferno. Ele falou que o quintal da casa estava todo revirado, esburacado e que a piscina estava completamente imunda. Um dos quartos da casa estava completamente ensanguentado e o sangue já estava todo seco. Disse também que a casa estava toda pichada e fedendo a urina. Falou que a casa estava irreconhecível. Então, resolvemos reformar a casa e colocá-la para vender. Após muito tempo e depois de muita dor de cabeça, na reforma, a casa ficou como era antes. Um lindo quintal, toda arrumada e limpa por dentro. A piscina estava em ordem de novo. Tinha voltado a ser uma casa decente. Ficamos com pena e decidimos que não íamos mais vender a casa. Decidimos esquecer o que tinha acontecido lá dentro, no passado, e transformá-la de novo num lugar feliz. Entretanto, a nossa vida já não era mais a mesma daquela época em que a gente sempre ia para lá nos finais de semana. Realmente, não dava mais para ir sempre para casa. Com medo que usassem a nossa querida casa para algum fim criminoso de novo, começamos a pensar em alugar a casa mais uma vez. No entanto, eu agora já tinha mais idade, possuía meu próprio carro e estava para sair de casa e começar a minha vida sozinho. Então eu tive a brilhante ideia de, em vez de alugarmos a casa, eu ir morar nela. O restante da família poderia ir lá sempre que quisesse, e a casa não ficaria abandonada novamente. Claro que no começo não foi fácil convencer meus pais disso. A minha mãe estava muito apreensiva em me deixar morar lá sozinho. Foi depois de muita conversa e de muita insistência minha que eles consentiram. Então, lá fui eu feliz da vida para a minha nova casa, morar sozinho e ser independente. Óbvio que eu pensava em levar os amigos da faculdade para lá e fazer festa o tempo todo. Achava que ia ser a maior farra, mas foi exatamente o contrário. Com o tempo, eu acabei acostumando com a viagem diária da casa para a faculdade e de lá para casa, mas nem todos os meus amigos estavam dispostos a fazer esse trajeto. A casa era bem grande, tinha 5 quartos, todos suítes, 3 salas, uma cozinha grande, uma enorme área de serviço. Eu acabei me sentindo muito sozinho e deprimido naquela casa imensa. Depois de algum tempo, assim que meus pais me deixaram chamar alguns amigos da faculdade, eles foram morar comigo. Rapidamente,
consegui convencer 2 amigos e uma amiga a irem morar lá comigo. A vida depois disso começou a virar uma festa lá dentro. A gente se dava super bem, respeitávamos uns aos outros e nos tratávamos como irmãos. Com o tempo, vieram as festas, pois agora sim tínhamos carros suficientes para levar e trazer quem quisesse ir. Numa dessas festas, um grupo de amigos se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém, até que eu resolvi abrir a minha boca. Eu contei a história dos caras que tinham sequestrado a mulher e depois de fazê-la passar pelo inferno, a mataram num dos quartos lá em cima. Todos ficaram quietos porque realmente era algo pesado e real, bem diferente do que estavam contando. Depois de algum tempo de silêncio, alguém me perguntou se aquilo era realmente verdade, porque se fosse mentira, era uma piada de muito mau gosto. Enquanto eu jurava que era verdade, alguém gritou lá do fundo: "Ah, então vamos fazer a brincadeira do copo nesse quarto e chamar o espírito da mulher." Quando ele falou isso, a minha espinha gelou. Todos os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Foi aí que o pessoal começou a gritar: "Vamos lá, vamos lá." Então eu tive que aceitar. Peguei um copo na cozinha e subi com aquele grupo que estava comigo na sala de TV. O restante do pessoal ficou lá embaixo na festa. O mencionado quarto ficava sempre vazio. Só tinha uma cama, um criado mudo e uma poltrona. Nada mais. No dia que os meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos eles entraram nele, mas ninguém gostou. Eu também não gostava desse quarto, mas eu sabia o porquê. Era justamente onde a mulher tinha sido assassinada. Meus amigos que moravam comigo só souberam disso nesta noite. Nós não gostávamos de entrar lá, nem de passar em frente a ele. Dava uma sensação angustiante. Mesmo assim, entramos no quarto. Empurramos a cama para perto da parede e puxamos o criado mudo para o meio do mesmo, colocando o copo em cima dele bem centralizado. Distribuímos ao redor vários pedaços de papel, cada um com uma letra do alfabeto. Ainda acrescentamos 2 pedaços maiores escritos sim e não. Além disso, acendemos 4 velas e deixamos para 4 pessoas segurarem em volta da gente, e apagamos as luzes. O rapaz que estava comandando a sessão falou que era bom que só 3 pessoas colocassem o dedo em cima do copo, para não dar muita interferência. Então, ele mesmo, uma das meninas presentes e eu colocamos o copo na mesa e colocamos o dedo em cima, e fechamos os nossos olhos. Outras 2 pessoas que estavam lá ficaram de ler aquilo que o espírito responderia. Com os nossos olhos fechados, começamos a chamar pelo espírito da mulher morta. Algum tempo se passou e nada acontecia, até que de repente o copo começou a se mexer, mas só foi um pouquinho para o lado. Eu achei que tinha sido brincadeira dos outros 2 que estavam com o dedo no copo. Então eu falei: "Quem mexeu o copo?" O outro cara, que também estava com o dedo no copo, fez um pedido de silêncio. Ficou com a cara bem fechada. Ele realmente estava levando aquilo ali a sério. Então, eu fechei os olhos de novo e continuei cooperando. Ele perguntou se ali havia algum espírito presente, e o copo se mexeu bem devagar. Um dos 2 que estava lendo o que o espírito dizia falou. O copo foi para o sim. O cara que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. Depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer. Ele ia de um lado para o outro, para frente e para trás. O rapaz responsável pela leitura das letras falou que ele estava soletrando um nome. E o nome do espírito era Mariana, disse ele. Então eu abri os olhos e vi que o pessoal estava com uma cara meio assustada. Falei para eles que não precisavam se preocupar, que provavelmente era um dos 2 que estavam empurrando o copo de brincadeira. Daí, um dos rapazes que estava segurando a vela falou: "Cara, eu fiquei olhando para vocês 3 o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. Como é que vocês iam conseguir soletrar alguma coisa perfeitamente com os olhos fechados?" O cara que estava fazendo as perguntas ao espírito novamente pediu silêncio, e nós ficamos quietos. Fechei os olhos de novo, e ele perguntou
se quem estava entre nós era o espírito da mulher que tinha morrido ali. O copo ficou parado. Depois de quase 1 minuto, quando a gente já ia perguntar de novo, o copo se movimentou violentamente para o lado. Disseram, parou no sim de novo. A garota que estava com o dedo no copo perguntou o que tinha acontecido com ela naquele quarto. Imediatamente o copo começou a se mexer. O cara que estava lendo falou que o copo não estava indo para nenhum lugar específico, ele só ficava se movimentando, fazendo um formato parecido com o número 8. O copo ficou fazendo isso por um bom tempo. O rapaz que estava conduzindo a sessão falou que a pergunta era muito complicada para o espírito responder. Então o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. 2 rapazes que estavam lendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar as seguintes letras. Letra V, A, O, E, M, B, O, R, A. Ou seja, o espírito disse, vão embora. Mas por que você quer que a gente vá embora? Disse ele dessa vez. Novamente foi soletrado, vão embora. Eu já estava pensando que seria melhor a gente parar com isso. Quando o cara perguntou novamente, mas por quê? O copo começou a se mexer muito rápido, fazendo o sinal de 8 de novo. Eu comecei a ficar assustado, já que era praticamente impossível alguém conseguir fazer o copo se mover tão rápido sem que ele virasse ou caísse da mesa. Por que o cara insistiu de novo? De repente, uma brisa bateu no quarto, mesmo estando com as suas janelas fechadas. Ficou muito frio lá dentro. E as velas se apagaram. O copo tinha parado de se mexer e eu ouvi um estalo. Um dos rapazes que estava segurando a vela acionou o interruptor para acender a luz. Assim que acendeu a luz, eu vi algo que fez com que eu me arrependesse muito de ter levado aquilo tudo adiante. O copo de vidro estava todo trincado e as letras tinham se espalhado e caído de cima do criado mudo, com exceção de 5 letras, a letra E, M, O, R e T. Logo que eu bati os olhos, vi que aquelas letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima da letra E o colocou depois da letra T, formando a palavra morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel, ficou uma mancha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando, com um pequeno corte, mais profundo. Provavelmente ela se cortou assim que o copo trincou, mesmo ele não tendo soltado lasca nenhuma. Percebemos que tinha sido nele, porque ele também estava com um pouco de sangue dela. O cara que tinha acendido a luz começou a falar que aquilo já era brincadeira de mau gosto, que era desrespeito com a garota que tinha morrido lá. Entretanto, aquilo realmente não era brincadeira. Tudo tinha acontecido de verdade. Quando ele abriu a porta, bem irritado, querendo sair, todo o restante do pessoal da festa estava do lado de fora do quarto, e eles estavam muito assustados. Eles falaram que começaram a ouvir uma garota berrando histericamente, alguém gritando muito, pedindo ajuda, e que parecia que o som vinha do quarto onde a gente estava. Todo mundo subiu correndo, pois parecia que estavam matando alguém lá em cima. Quando subiram, viram que os gritos realmente vinham de dentro do quarto onde estávamos. Eles tentaram abrir a porta, mas a porta parecia trancada. Só que nós não tínhamos trancado a porta. Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombá-la, mas a porta não cedia nem um pouco. A cada segundo que se passava, a gritaria ia ficando mais desesperada e histérica. O interessante é que a gente não ouviu nenhum grito lá dentro. Só que de repente, tudo parou e a porta abriu. A gente jurou que a porta estava aberta, mas ninguém acreditou. Eles também acharam que era uma brincadeira de muito mau gosto e desceram furiosos, pois aquilo não era uma diversão sadia. De certa forma, a festa continuou, e depois de um tempo, todo mundo foi embora. Um dos rapazes que morava comigo e eu tivemos que levar a maioria para casa. Quando voltamos, a menina e o outro rapaz que morava com a gente perguntaram o que realmente tinha acontecido. Então, nós contamos a história, mas eles não acreditaram muito. Quando a gente perguntou o que eles tinham ouvido, eles falaram que só ouviram gritos de uma mulher falando: "Para! Pelo amor de Deus, para! Alguém me ajuda!" Coisas desse tipo. Só então eu contei a história da mulher que tinha sido morta lá dentro da casa.
Eles ficaram furiosos por eu nunca ter contado essa história antes. Depois de alguns instantes, deixamos tudo de lado, esfriamos a cabeça e fomos dormir. No dia seguinte, levantamos cedo para arrumar toda aquela bagunça da casa. Quando estávamos quase terminando, eu falei que ainda faltava o quarto do meio lá de cima, e que eu não queria ir lá sozinho. O cara que estava comigo na noite anterior disse que ia me ajudar. Chegamos lá e o quarto estava exatamente do jeito que nós deixamos. Com os 5 pedaços de papel em cima do criado mudo, o copo trincado no meio dele e as velas ao lado do copo com os restos de papéis espalhados pelo quarto. A gente pegou tudo correndo, colocou num saco de lixo e jogou fora. Depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa. Ouvíamos sussurros pelos cantos, portas batendo com violência mesmo sem ter nenhuma corrente de ar dentro de casa, luzes que acendiam e apagavam, e às vezes uns gritos que vinham do andar de cima que rasgavam a alma da gente. Eram coisas que davam medo desgraçado. Um dia, nós 4 chegamos da faculdade juntos, no mesmo carro. Quando saímos do carro, eu olhei para casa e vi uma sombra na janela. Eu fiquei apavorado. Mas quando os outros olharam, não tinha mais nada no local. Eu fiz todo mundo revirar a casa toda, mas não achamos ninguém lá dentro. Algum tempo depois, nossos nervos já estavam à flor da pele. Qualquer barulho a gente já pulava assustado. Não demorou muito para que meus amigos começassem a ir embora. Primeiro foi um dos rapazes. Ele deixou o aluguel pago de 2 meses, mas falou que não ficava mais lá, e que não aguentava mais acordar no meio da noite com a impressão de que tinha alguém no quarto dele. Várias vezes a gente encontrou ele dormindo no sofá na sala de manhã. Depois de 1 mês, foi a vez da garota ir embora. O quarto dela ficava ao lado do quarto onde a mulher tinha sido assassinada. Ela falou que à noite escutava batidas na parede vindas desse quarto, e que quando tudo estava bem quieto, ela podia ouvir um choro baixinho perto dessa parede. Alguns dias antes de ir embora, ela já não dormia direito. Estava com umas olheiras grandes e andava de muito mau humor. Na mesma noite em que ela foi embora, ela falou que estava finalmente quase conseguindo dormir, o que já estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias. E que quando ela estava para pegar no sono, ela ouviu uma voz feminina gritando com toda a força no ouvido dela: "Sai daqui! Vai embora! Me deixe em paz!" Ela levantou da cama com um pulo, acendeu a luz e viu que não tinha mais ninguém dentro do quarto com ela. Então ela saiu do quarto chorando e falando que não queria mais ficar ali, que não aguentava mais aquilo tudo e que ia embora. A gente conseguiu acalmá-la, mas ela simplesmente catou algumas coisas dela, foi para o seu carro e foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas e nunca mais pisou naquela casa de novo. Depois de 1 semana, foi a vez do outro cara ir embora. Eu até hoje não sei realmente o que aconteceu com ele. Ele sempre mencionava que o quarto dele ficava frio de repente, do nada. Mas não só o quarto todo, só alguns lugares. O que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar lá dentro. Mas um dia ele estava tomando banho e depois de uns 5 minutos saiu lá de dentro gritando, esbravejando, peladão mesmo. Eu fui ver o que era e ele falou que não era nada. Ele me fez ir até o banheiro com ele para desligar a água. Depois botou uma roupa e começou a falar para a gente ir embora daquela casa. Eu o convenci a ficar por mais um tempo, até a gente resolver o que ia fazer. Além do que, já estava muito tarde naquele momento. Ele aceitou, disse que ficaria, mas que então dormiria no mesmo quarto que eu. Eu deixei, pois eu também não estava afim de passar a noite sozinho. Então ele colocou o colchão dele ao lado da minha cama e nós fomos dormir. De manhã bem cedo, eu acordei e ele não estava mais lá. Olhei para o lado e vi que o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava em nenhum canto do quarto. Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. Procurei pela casa toda e nenhum sinal dele. Depois de um tempo, eu o encontrei dormindo, dentro do meu guarda-roupa, com uma faca de cozinha na mão. Quando ele acordou, me contou que despertou de madrugada, já com a faca na mão,
e que tinha alguém segurando a perna dele. Ele perguntou se era eu, e como resposta, ele só ouviu um grito desumano. Então, a mão na perna dele começou a apertar bastante, até machucar. E aí ele começou a esfaquear o colchão e correu para o guarda-roupa e se trancou lá dentro, até dormir. Ele não sabe como que eu não acordei com aquele grito, pois foi um grito bem estridente e alto. Ele pegou as coisas dele e se mandou. Assim, eu acabei ficando sozinho por mais um tempo naquela casa. Mas eu não estava mais aguentando aquela solidão toda e aquele lugar já estava começando a me afetar. Já era normal eu ir dormir no carro, porque ficava com medo de ficar dentro de casa. Depois de um tempo, eu resolvi ir embora também. Eu já estava ficando louco, paranoico. Eu via vultos em todos os cantos da casa, ouvia sussurros de noite. Quase sempre, quando eu estava para dormir, ouvia gritos vindo do quarto do meio lá de cima. A coisa estava ficando de um jeito que ou eu saía de lá ou eu ia para um hospício. Eu acabei voltando a morar com os meus pais. Falei que a casa era muito longe para ir e vir todo dia e que era por isso que eu estava cansado e estressado. Meu pai tentou alugar a casa, mas não conseguia mais ficar nem 6 meses alugada. Ninguém permanecia lá por muito tempo. Agora ela está lá, vazia, esquecida, praticamente sem uso, pois a gente não consegue alugá-la e também não consegue usar. Daqui a pouco vai estar uma verdadeira casa fantasma abandonada. Eu só sei de uma coisa: nunca mais eu chego perto daquela casa de novo. Terceiro caso. Morei na casa de um assassino. Olá, eu me chamo Ana e quero narrar uma história sobre algo que aconteceu comigo. São lembranças que até os dias de hoje fazem os meus pelos da minha nuca se arrepiarem e os meus joelhos tremerem feito gelatina. Tudo ocorreu há alguns poucos anos, mas para mim ainda parece que os fatos terríveis que vivenciei aconteceram na semana passada. Eu tinha acabado de arranjar um emprego e precisava de um lugar para morar, que fosse perto do trabalho. Qualquer lugar, para falar a verdade, seria conveniente, já que eu tinha acabado de ser despejada do meu apartamento depois de uma discussão séria com o proprietário, que, para se vingar, me botou para fora. Nesse momento da minha vida, eu estava ainda que provisoriamente morando na casa do meu namorado. Para conseguir chegar no trabalho, eu estava levando mais de 2 horas de viagem. E para voltar para casa, tinha dia que levava 3 horas. Eu já não aguentava mais isso. Também não tinha dinheiro para comprar um carro e estava realmente precisando desse emprego. Assim, depois de muito procurar, eu acabei encontrando uma casa para alugar, bem mais perto do meu local de trabalho. Era uma casa pequena e bem antiga, perdida no meio de um mar de prédios. Não era lá grande coisa. Tinha muito que arrumar naquela casa para que ela ficasse realmente habitável e confortável. Mas o aluguel era bem barato, comparando com outros imóveis daquela mesma região. Depois de olhar com bastante atenção as outras opções de imóveis que haviam por ali, eu percebi que não conseguiria coisa muito melhor. Então, acabei resolvendo me mudar para lá mesmo. Mais tarde, eu fiquei sabendo que a casa tinha sido construída há mais de 70 anos. Quando finalmente me mudei para lá, fiquei mais tranquila. Tudo estava bem. Nada de anormal tinha acontecido comigo. Eu apenas tinha a sensação de que, às vezes, a casa ficava um pouco mais fria que o habitual, mas eu não via problema nisso.
Graças ao meu chefe, que me tratava como uma escrava, eu não passava muito tempo lá dentro. Então eu não me incomodava muito com os problemas da casa. Tudo ia muito bem, até que mais ou menos umas 5 semanas depois da minha mudança, eu os ouvi pela primeira vez. Gritos. Sim, gritos de deixar os cabelos em pé e os pelos do corpo completamente arrepiados. Ah, mas eu também ouvia passos. Passos pesados, firmes, que me assustavam ainda mais, porque eram acompanhados de um som como se algo estivesse sendo arrastado. Eu achei que tudo isso poderia estar vindo da casa vizinha, onde morava um casal que vivia brigando e gritando um com o outro. Então, eu apenas tentava ignorar o barulho. Até um certo momento em que eu ouvi os passos ecoando pelo corredor da minha casa e, novamente, com um barulho de algo sendo arrastado junto. Naquela ocasião, eu não tive dúvida e chamei a polícia na hora. Eles, é claro, depois de muito procurarem, acabaram não achando nada de errado com o lugar. Depois disso, eu comecei a ouvir aqueles sons quase todas as noites, até várias vezes por noite, por quase um mês, até que eu decidi enfrentar o intruso. Meu namorado estava passando a noite comigo neste dia, então aproveitei a presença dele e decidi que já era hora de enfrentar os meus medos. Eu não tinha condições e nem queria fazer isso sozinha. Ele dificilmente tinha tempo para ir lá em casa, por causa do trabalho, por isso ele não tinha ido antes. Nós esperávamos, apreensivos e nervosos, até que os gritos começaram a ecoar pela casa. Meu namorado já não era mais o super-herói que tinha ido passar a noite comigo, depois de ouvir aquilo. Mas mesmo assim, ele foi na frente, procurando a origem daquela gritaria. Notamos que eles estavam vindo de um quarto, que eu praticamente nem usava, e que ficava nos fundos da casa, no andar de cima. Resolvemos inspecionar o cômodo. Assim que entramos, o quarto ficou com um ar pesado e completamente gelado. Dava para ver a respiração saindo da nossa boca. Foi aí então que eu vi aquilo. O nosso coração disparou quando vimos uma imagem que ficará queimada na minha retina para todo o sempre. Estava ali, diante de nós, um homem alto e magro, um pouco transparente e com um leve brilho pálido saindo do seu corpo. E ele nos encarava com seus olhos negros e desalmados. Essa coisa estava do outro lado do quarto, com um corpo que parecia ser de uma mulher bem ensanguentado e todo mutilado, caindo aos seus pés. Um grito ficou congelado na minha garganta e o meu coração parou junto com a minha respiração. Eu estava totalmente imobilizada. Eu queria fugir, correr o mais rápido possível dali, mas as minhas pernas simplesmente não me obedeciam. O homem levantou um pouco a cabeça e continuou nos encarando maliciosamente. Foi aí que ele disse: "Você acha que eu não te vi, Marcela? Você acha que eu não vou fazer o mesmo com você?" E enquanto ele falava, ficava apontando para o corpo dilacerado aos seus pés. Isso foi o suficiente para eu conseguir recuperar minhas forças e o controle do meu corpo. O meu namorado e eu corremos o mais rápido que podíamos pelo corredor. E ainda assim, logo atrás de nós, eu podia ouvir os passos daquele ser. "Eu posso ver você. Você não pode se esconder de mim. Dói muito, querida, mas vai estar tudo bem.
quando eu finalmente terminar. Marcela! Marcela! Disse ele berrando atrás da gente. Já estávamos no carro do meu namorado e bem longe dali, quando resolvemos falar alguma coisa sobre o que tinha acontecido. Eu não preciso nem revelar que eu me mudei daquela casa quase que imediatamente. No dia seguinte, a minha mãe passou lá e pegou as minhas poucas coisas, e eu nunca mais olhei para aquela casa novamente. Eu, sinceramente, não tenho ideia do que foi aquilo que aconteceu comigo naquela casa. Eu não sei quem era aquele homem, e eu nem me chamo Marcela, nem mesmo conheço alguém com esse nome. A única coisa que eu consigo imaginar é que aquele cara matou alguém, e essa tal de Marcela muito provavelmente viu tudo. Não sei o que aconteceu com ele. Bom, ele claramente estava morto. E nem que fim levou essa tal Marcela. Eu só sei que aquele homem continua naquela casa, assombrando o quarto dos fundos. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida e escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Quarto caso: a mulher na janela. Eu me chamo Ronaldo, e apesar da minha terrível história ter acontecido há muitos anos atrás, eu me lembro perfeitamente de cada detalhe dela. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Finalmente, depois de muito procurar, eu havia conseguido alugar uma casa em uma rua bem tranquila e calma, já que todas as outras onde morei ficavam em ruas bastante movimentadas, com tráfego intenso e muito barulho. Era uma boa e espaçosa casa de 2 andares. No andar de baixo havia uma sala grande, um quarto, um banheiro, uma cozinha e uma pequena copa. No andar de cima, subindo a escada, os cômodos eram dispostos da seguinte forma. Primeiro vinha uma saleta, que dava para um corredor, o qual tinha uma porta para mais um banheiro e 2 outras portas que correspondiam a mais 2 quartos. O primeiro quarto do andar de cima e a saleta possuíam cada um uma grande janela que dava para a lateral da casa, tendo como vista, ao olhar para baixo, um pequeno quintal, que mais parecia um corredor comprido. Esse corredor tinha a largura exata e necessária para caber um carro, enquanto o comprimento permitia até uns 4 automóveis enfileirados. E por fim, tinha o último quarto, que era o maior de todos, e dava para a frente da casa. Ao acabar todas as arrumações e desencaixotar tudo, voltaria à minha rotina de trabalho. Aproveitei para me mudar em uma sexta-feira e passei o final de semana todo nas arrumações com os meus amigos e acabei avisando que iria voltar ao batente só na terça-feira. Terça-feira correu tudo tranquilamente no trabalho, e na quarta também. Porém, na quinta-feira, o serviço estava pesado e eu acabei chegando mais tarde em casa. Ao parar o carro para abrir o portão da garagem, notei que havia uma mulher dentro da minha casa. Ela estava na pequena sala do segundo andar, olhando para fora, pela janela. Mesmo estando a saleta com a luz apagada e a janela fechada, eu a via perfeitamente de onde eu estava. Ela ficou lá, parada, olhando para fora, e nem notou a minha presença. Eu fiquei muito nervoso e, ao mesmo tempo, sem entender quem era aquela mulher que estava ali. Revoltado, eu saí do carro imediatamente. Enquanto eu entrava na casa, cheguei à conclusão que provavelmente era a antiga moradora, já que eu ainda não havia trocado as fechaduras das portas. Abri a porta de casa, liguei a luz da escada e fui correndo tomar satisfação com a invasora. Porém, ao chegar na saleta, não havia ninguém, bem como em todos os cômodos da casa,
tanto em cima quanto embaixo. Eu não estava acreditando que pudesse ser minha imaginação. Era muito real para mim. Fiquei buscando pela casa pelo menos um indício de que alguém esteve lá. Não resultou em nada, tudo foi em vão. Lá pelas 11h30, tratei de comer alguma coisa e ir dormir. Estava muito cansado, mas ainda bastante intrigado com o que eu havia visto. No dia seguinte, a sexta-feira, correu tranquila e eu cheguei cedo em casa. Ao parar o carro, eu ainda tive o cuidado de observar muito bem tudo à volta da casa. Como sempre, estava tudo normal. No final de semana, alguns amigos meus vieram me visitar e 3 deles acabaram passando o final de semana comigo, indo embora só no domingo à noite. Fizemos uma festa e acabou sendo um final de semana bastante divertido. Na semana seguinte, tudo corria normalmente, até chegar a sexta-feira. Nesse dia, quando cheguei em casa, vi que a luz da saleta estava ligada, a mesma saleta onde eu tinha visto a tal mulher na janela. Deixei o carro lá fora mesmo e entrei na casa correndo. Subi as escadas rapidamente e, para minha surpresa, a saleta estava escura, totalmente escura. Não era possível que eu tivesse visto a luz acesa lá de fora. Novamente percorri a casa toda, e várias vezes. E como antes, não havia nada de anormal. Deixei para lá, pois eu já estava ficando de cabeça quente com aquela situação. Bem, como não precisaria acordar cedo no dia seguinte, fui ver um filme na sala de baixo e acabei adormecendo. Lá pelas 2h, acordei assustado, pois senti um assopro forte e repentino no meio do meu rosto. Vi que a televisão ainda estava ligada. Ouvi um ruído no andar de cima, que parecia com um som de passos pesados. Mesmo morrendo de medo, resolvi ir lá ver o que poderia ser. Ao chegar no meio da escada, percebi, pelo som, que as portas do armário que ficava embaixo da pia do banheiro do andar de cima estavam batendo freneticamente. Eu sabia que era de lá porque eu já estava acostumado com o barulho que essas portas faziam. Cheguei lá em cima e nada, tudo normal outra vez. Na semana seguinte, na quarta-feira, ao voltar do trabalho, avistei novamente aquela mulher. Dessa vez, a luz da saleta estava acesa, então eu pude prestar mais atenção nela. E novamente, era como se ela não percebesse que eu estava ali embaixo. Fiquei todo arrepiado. Imagina uma mulher que você nunca viu estar dentro da sua casa e sem a sua permissão. Eu observei bastante de dentro do carro, antes de saltar e abrir o portão da garagem. Com a luz acesa, deu para enxergar melhor. Era uma mulher que deveria ter os seus 40 e poucos anos, cabelos um pouco abaixo dos ombros, não muito lisos, e também não eram muito escuros, talvez castanhos. Ela olhava sempre para frente, um olhar perdido e preocupado. E poucos segundos depois, ela virou de costas para a janela e caminhou mais para dentro da casa. Eu fui direto para a porta, abri e corri a sala toda. Liguei o interruptor da escada, subindo agora vagarosamente e totalmente amedrontado. Chegando no final da escada, liguei a luz da saleta e novamente tudo normal. Outra vez, percorri a casa toda de novo e nada. Passou-se quase uma semana e aconteceu de novo. Ao chegar com o carro, vi que a luz da saleta estava acesa, sem ninguém na janela, e novamente a mesma coisa, ou seja, tudo em paz dentro de casa. A diferença é que a luz da saleta continuou acesa mesmo após a minha chegada lá em cima. Eu estava realmente transtornado com tudo isso. Até então, eu não tinha falado nada com ninguém sobre esse assunto, porque eu estava meio sem graça, eu tinha receio do que poderiam achar. Pensava que talvez tudo aquilo fosse da minha cabeça, tivesse sido criado na minha mente, até que eu recebi uma ligação. Minha irmã me ligou dizendo que apareceu para conhecer a casa nova, mas que não havia me encontrado. Ela esperou por cerca de meia hora no portão de entrada da casa, até que resolveu ir passear até o final da rua para passar o tempo e depois retornar. Ela também me disse que, ao voltar, ainda de longe, pôde avistar uma mulher dentro da casa na janela lateral,
e pensou que fosse uma amiga minha e que possivelmente eu havia chegado. Porém, ao tocar a campainha, ninguém atendeu. Ela ainda insistiu um pouco, mas nada. Pensou que eu não quisesse receber ninguém, pois estava com visitas, e ela resolveu ir embora. Ela me disse isso tudo exatamente com essas palavras. Eu fiquei estarrecido e então contei para ela o que estava se passando. Ela achou tudo incrível e arrepiante. Disse que iria me visitar outra vez para dormir uns dias aqui comigo. Entrei de férias no dia posterior e logo a minha irmã chegou. Ela estava disposta a saber mais detalhes sobre esses acontecimentos estranhos. No dia seguinte, fomos sondar com os vizinhos se eles notavam alguma coisa estranha, e 2 vizinhos disseram que de vez em quando percebiam a luz da saleta ligada, mesmo enquanto eu estava fora de casa. E um deles viu a mesma mulher na janela por 3 vezes. Eu perguntei sobre os antigos moradores da casa, mas ninguém conhecia os vizinhos anteriores suficientemente bem para dar mais detalhes. Nesta mesma noite, minha irmã, que estava dormindo no quarto ao lado do meu, veio me acordar e disse que ouviu a porta do quarto fechar violentamente e abrir novamente. Também escutou barulhos como se fossem socos nas paredes do quarto. Com isso, ela correu para minha cama e dormiu ali mesmo comigo. Mas quando estávamos cochilando novamente, ecoou um barulho imenso vindo do quarto onde ela estava. Era como se a cama estivesse sendo arrastada, ou vários móveis sendo arrastados também. Fomos ver então o que era, pé após pé e de mãos dadas. E o quarto estava todo normal, incrivelmente silencioso. Vimos então que não conseguiríamos dormir naquele momento e fomos para o andar de baixo para fazer um lanche. Minha irmã adorava essas coisas sobrenaturais e estava muito assustada, mas ao mesmo tempo excitadíssima com as experiências. Ainda mais que ela também havia visto a mesma mulher que eu descrevi. Estávamos na copa, comendo um misto quente e tomando um café, quando ouvimos um barulho de coisa caindo no andar de cima. E logo em seguida, outro som, de alguma coisa sendo arrastada, fazendo um chiado abafado. Um pouco depois, o som de algo caindo novamente e ao mesmo tempo sendo arrastado. Esses ruídos assustadores continuaram com alguns intervalos por mais ou menos uns 5 minutos. Depois disso, a casa ficou completamente silenciosa. Talvez, se minha irmã não estivesse comigo, eu diria que estava realmente ficando louco. Porém, agora eu a tinha como prova. 2 dias depois, estávamos na cozinha fazendo um macarrão para jantar e conversando, quando a nossa conversa foi cortada por um grito agudo e muito alto, em algum lugar dos cômodos do andar de cima. Ficamos paralisados, um olhando para a cara do outro, e a casa ficou bastante fria nesse momento. Sentimos uma corrente de ar frio, sem explicação, porque a casa estava totalmente fechada. Ainda não tínhamos aberto nenhuma janela, pois tínhamos acabado de chegar da rua. Olhei para minha irmã e ela estava esfregando os ombros com as mãos e rindo de puro nervoso. A temperatura caiu bastante, e muito rapidamente. Eu estava realmente ficando apavorado com isso tudo. O curioso é que havia dias que não ocorria nada. Em outros acontecia alguma coisa. E também tinha dias que se sucediam uma porção de coisas juntas. Passei a dormir no quarto do andar de baixo, porque esse cômodo era o único onde nada acontecia. Houve um dia que eu estava na sala lendo jornal à noite e simplesmente um taco do piso da sala passou voando bem na minha frente, acertando e rasgando o jornal que eu estava lendo. Foi um susto muito grande. Tudo bem que a casa, apesar de ser bem conservada, era velha, então havia alguns tacos soltos, mas nada que pudesse fazer com que eles se jogassem daquele jeito. Constantemente, eu também ouvia passos que subiam e desciam os degraus da escada. Tudo isso além de continuar a chegar em casa e ver a luz da saleta ligada. Essa luz
Às vezes desligava quando eu entrava em casa e outras vezes não, ela continuava ligada. A mulher na janela eu só vi mais algumas poucas vezes no tempo que eu fiquei morando lá. Aquela casa estava virando um verdadeiro inferno, pois eu não tinha paz na minha própria residência. Acabei virando um tremendo medroso, e para onde quer que eu fosse, eu ia ligando todas as luzes dos cômodos, feito uma criancinha assustada. Um amigo meu um dia foi lá em casa e sentiu, ao sair do banheiro do andar de cima, umas cutucadas bem na altura das costelas. Ele ficou realmente sem ação, porque não havia ninguém ali do seu lado. Ele nunca mais voltou lá. Tinha também um castiçal de prata muito bonito que ficava com uma vela no centro da mesa da sala. E a vela simplesmente levitou e atingiu a cabeça do meu primo na presença de um outro primo e mais 2 amigos meus, enquanto batíamos papo animadamente na sala. Acabei ficando somente 6 meses no imóvel, porque eu não queria mais ficar passando por constrangimentos perante meus amigos e familiares. Eu me sentia envergonhado até mesmo quando eu estava sozinho, ficando sempre apavorado com cada novidade sobrenatural da casa. Às vezes ficava até mesmo 2, 3 semanas sem que houvesse nenhuma manifestação. Porém, quando eu achava que estava tudo acabado, era pego novamente de surpresa. As surpresas variavam muito. Havia uma espécie de soluço incessante sem estar mais ninguém comigo na casa. Haviam os gritos, que foram poucos, mas que de vez em quando eu escutava. Sons como socos dados nas paredes, barulho de chocalho pela casa, a luz irritante da saleta que acendia e apagava quando queria, tampas de panelas que voavam pela cozinha e as portas do armário da pia do banheiro de cima, que sempre batiam. Embora raramente, também cheguei a ver vultos entrando e saindo dos cômodos, além de barulho de moedas caindo no chão sem ter nenhuma moeda, correntes de ar gelado, barulho de ave batendo as asas, etc. Houve somente uma vez em que eu senti um contato físico. Eu estava na escrivaninha, trabalhando, e senti apertarem o meu pulso com uma certa pressão que chegou até a levantar o meu braço e depois largarem. Foi algo realmente inacreditável. Eu fiquei muito sem graça quando uma amiga do tempo da faculdade estava lá em casa e de repente ela veio correndo e acabou caindo e rolando escada abaixo. Ela machucou o joelho e a canela. Enquanto eu a socorria, ela me contou que estava passando pela saleta quando ouviu barulhos de passos fortes no final do corredor. Esses passos vinham apressadamente em direção a ela. Ela ficou apavorada porque não via ninguém ali. Eram somente os passos bem fortes chegando cada vez mais perto dela. E no seu desespero, desceu as escadas correndo e acabou caindo. Eu nunca soube da história daquela casa, quem a construiu, quem morou lá ou o que aconteceu ali. Nem mesmo tenho ideia de quem era aquela mulher e o que ela fazia no local. Também não quero mais saber. Prefiro tentar não pensar no assunto, agora que já se passaram vários anos. Esse é o meu relato, e é verdadeiro. Agora, depois do que eu passei, ninguém pode mais me dizer que fantasmas não existem, porque eu presenciei várias coisas bizarras naquela casa. Eu já ouvia histórias de amigos meus que passaram por coisas parecidas, mas eu nunca prestava atenção, até o dia que eu senti na própria pele. E esse foi o vídeo de hoje, com as 4 casas mais mal assombradas já publicadas aqui no canal. Agora perguntamos, se alguém pagasse R$1.000 para você passar a noite em uma dessas casas, qual você escolheria? Ou em qual você não entraria de jeito nenhum, nem de dia nem de noite? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui.
Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo caso para ouvir no escuro.